341 Palavra do Dia. Ei, pastor! Bom dia! Olá, bom dia. Muita honra poder estar participando do 341 com vocês aqui. Honra, viu? Imagina, Nossa, pastor. Tô tão Sim. feliz. Eu tava falando, me alegro quando vê alguém lá da nossa área. Querendo ou não, mata um pouquinho a saudade das bandas de lá, né? É verdade. Ai, pastor. O pastor pode se apresentar e depois discorrer com a palavra. Esse tempo a gente quer ouvir aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Para todo pastor precisa de um tempo limite, tá? Senão o pastor ele fala muito. Senão vocês me cortam aí se eu falar demais aqui, tá? Tá bom. Então, meu nome é Martinello, sou casado com Viviane Martinello. Tenho 2 filhas, Isabela de 5 e Vitória de 16. Né? Somos pastores em Criciúma, Santa Catarina, né? Sul do Brasil, como a Mari colocou aí já, né? Um pedacinho da terra aqui dela, né? E morava aqui do lado, na Içara vizinha. Né? Somos pastores na igreja local, na cidade em que nós somos, inclusive é a nossa terra, né? De origem. Nascemos aqui e pastoramos a cidade que nós nascemos. Então, para nós é honroso isso, é um pouco atípico, né? Porque Deus tem dado honra de nascemos e a gente vê realmente, como foi colocado aí, um sobrenatural de Deus em tudo que tem acontecido em 5 anos. A igreja tem 5 anos de idade, vai fazer 6 ainda, é um bebê, e nós alcançamos alguns lugares inacreditáveis. Eu não sei explicar mesmo. Alguns pastores vêm aqui na cidade perguntar pra gente e questionar o que está acontecendo e perguntar qual é o método de crescimento ou qual é a forma, e interessante é que eu não tenho uma resposta para dar, eu nunca sei dizer, porque nós não temos nenhum método mesmo. Eu respeito todos os métodos de crescimento, respeito MDA, G12, movimentos que existem, tem as suas nocividades, é perigoso, mas eu respeito, mas a gente não tem nenhum método de crescimento. O que Deus tem falado para nós é o seguinte: tudo que é saudável cresce, tudo que é saudável dá fruto. Então a nossa preocupação foi gerar saúde. Então uma igreja ela não precisa ser perfeita, porque é impossível. Uma igreja, uma comunidade de fé não precisa ter todos os ministérios funcionando 100%, porque é impossível. Uma igreja não precisa ter só crentes tops e crentes maravilhosos, porque é impossível. Mas uma igreja pode ser saudável, porque um corpo saudável, quando recebe um vírus ou uma bactéria, ele sabe lidar com isso, ele tem anticorpos. Então, eu acredito muito na saúde da igreja. O que Paulo disse quando ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, o Senhor deu o crescimento, eu entendo, Paulo está falando de processo de cuidado e de saúde. Plantação é o início do processo, preparar a terra, jogar semente, tirar pedras. E o processo de regar, que o Apolo fez, é um processo de zelo pela saúde, né? Eu sempre falo que é interessante que, se você quiser fazer uma viagem de 10 quilômetros, você pega qualquer carro, né? Você pega qualquer carro que tiver na sua frente, você vai, você não olha óleo, você não olha freio, você não olha nada, você vai. Agora, se você fizer uma viagem de 1000 quilômetros, você precisa fazer uma manutenção nesse carro. Então, a manutenção da saúde vai determinar se nós vamos fazer uma viagem curta ou uma viagem longa. A manutenção da saúde teológica, da saúde estrutural, da saúde relacional, todas as esferas da igreja precisam ser saudável, não precisa ser perfeita. Bom, primeiro porque não existe, né? Já falei. Então, a igreja, eu brinco que a igreja é a arca de bicho, às vezes cheira mal, mas se sair da arca, a gente morre. Então, a igreja é esse lugar onde ferro com ferro se afia, onde eu tenho bebê na fé, que ainda está usando
e precisa ser liberto. E eu tenho o teólogo, que já está na pós-mestrado, pós-doutorado de teologia. E essa igreja, esse doutor em teologia, ele tem que sentar na mesma mesa desse jovem que acabou de se converter e está sendo liberto da droga. E a mesa da ceia faz isso. Então, entender essa complexidade e ao mesmo tempo tão simples do reino de Deus e da igreja é maravilhoso para o processo de cura e para o processo de saúde dela. Então, eu, por exemplo, qual é a minha preocupação na Abapai? Qual é a minha função? Eu sou pastor da igreja, qual é a minha função? Então, a minha função não é cuidar de todos os ministérios, a minha função não é cuidar dos casais, cuidar das crianças. Eu tenho que entender que a saúde da igreja fala de membros funcionando. Então, eu tenho que departamentar, eu tenho que confiar, delegar e fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, isso é libertador, porque eu pregando domingo à noite e as irmãs cuidando das crianças no ministério infantil, nenhum dos dois é mais importante, os dois são importantes. Entender essa importância do corpo, entender a importância de quem cuida dos carros lá fora, é tão importante quanto quem ministra louvor. Isso é maravilhoso, porque faz no corpo uma saúde, e aí você vê que os órgãos mais pequenos e mais escondidos são tão os órgãos expostos. Se é normal, eu brinco sempre, né, que é normal elogiarem os olhos, né? Eu tenho os olhos claros, descendentes de italiano, então é normal as pessoas falarem, não, olhos verdes, que legal. Mas a Marina, né, os olhos são elogiados, mas eu nunca vi ninguém elogiar um pulmão, né? Eu nunca vi ninguém, olha que lindo que você tem, né? Mas é interessante, mas o corpo ainda vive, ainda que debilitado, mas se você tirar um intestino, o corpo morre. Então, às vezes, nós damos honra para as pessoas que estão mais em evidência, mas o Senhor entende que o corpo de Cristo, ele é sustentado por todos os órgãos. E aqueles mais escondidos, mais quietinhos, aqueles órgãos mais desprezados, vamos usar esse termo, são tão importantes quanto. Então, eu acredito, falando de saúde de igreja, né? Eu já entrei aqui um pouquinho, não sei se era exatamente, mas vamos lá, vamos deixar o rio correr. Eu acredito que a saúde da igreja, nós batizamos em novembro agora de 2019, 370 pessoas, nós temos agora mais quase 300 para batizar de novo. Antes da pandemia já tinha 200 pessoas. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, qual é a nossa preocupação? E volto a repetir, a preocupação é manter a saúde, manter o equilíbrio, né? Não permitir que teologias como teologia da prosperidade, teologia da IPAC e tantas outras mutações, né, do Evangelho simples de Jesus invadam e acabam tirando, roubando a simplicidade e a verdade que há no Evangelho. Então esse é o nosso cuidado. A gente procura ter tempo de mesa. Eu não tenho gabinete pastoral, aliás, eu até tenho, mas eu não uso. Eu tenho umas 2 padarias na cidade, e quando eu vou cuidar de alguém, eu levo lá para tomar um café e um pão de queijo. E isso é maravilhoso, porque Jesus, né? Jesus discipulava na mesa, né? Eu sempre falo que discípulos não são feitos nos púlpitos, discípulos são feitos nas mesas, né? A gente não faz discípulo no púlpito, a gente faz seguidores e admiradores. Discípulos a gente faz na mesa. E o púlpito é muito vazio se você avaliar e colocar ele no lugar central. O púlpito é um lugar que você apenas é um bisturi na mão do médico, você é apenas uma caneta na mão do escritor. Então eu acredito muito nessa igreja saudável, equilibrada, que caminha com os braços apontados para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, que são o trio, né, que a Bíblia no Antigo Testamento ampara e pede o tempo inteiro para a igreja cuidar, são os estrangeiros, o órfão e a viúva. Então, a gente entende isso, por isso os nossos projetos sociais são tão investidos, né, e a gente investe mesmo, tá? A gente aqui não faz, vamos vender docinho para levantar dinheiro, para comprar lápis para o ministério infantil. Não tem. Dízimo e oferta é para isso. Nós não economizamos, não guardamos dinheiro para ninguém, nós investimos em tudo que vem, a gente investe.
Nosso Ministério Infantil é o ministério que mais é investido financeiramente, com TG, a gente investe porque acredita mesmo no Ministério Infantil. Então a gente acredita que essa igreja, ela é assim, né? Ela é esse conjunto de órgãos juntos, liderados pelo cabeça, que não é o Telmo, graças a Deus, é Jesus. Então é maravilhoso isso. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, só um comentário. A gente teve uma conferência aqui e o pastor Judson e a April vieram para cá, né? E eles ficaram na casa da Dani. E aí eles falavam, a Dani pode contar mais sobre isso, mas eles falavam tão orgulhosos desse batismo de 370 e poucas pessoas. Sabe aquele papai babão, assim, falando disso? Eles acabaram de batizar 376, eu acho que era. 376 pessoas. O que está acontecendo lá é sobrenatural, com tanto amor, com tanto carinho. Eu falei, nossa, esses papais são babão mesmo, viu? O Judson e a April são pais, né? São maravilhosos. Eu sou suspeito de falar qualquer coisa deles. Eles nos abraçaram quando a gente estava entregue na beira, né? Aquele samaritano, eles nos pegaram, cuidaram da gente, acreditaram na gente quando ninguém acreditou. E então a gente tem um carinho pelo Judson, o Luiz Hermínio também é um paizão, a gente caminha com ele há 15 anos aqui perto, né, de Criciúma. E nós temos o pastor Juscelio, tem um paizão, um cara maravilhoso. Então, o Judson, se eu qualquer adjetivo que eu usar aqui, eu vou diminuir o valor que eles têm, o carinho, o amor que a gente tem por eles. Então a gente conta tudo para eles mesmo, porque a gente quer trazer para eles alegria, porque eles investiram na gente quando, né, a gente, vamos usar o termo, não éramos visíveis, vou usar esse termo, né? Então, agora sim, a visibilidade veio, e a visibilidade é um lugar perigoso. A visibilidade não é um lugar seguro. O lugar seguro é o esconderijo, o lugar seguro é o lugar secreto. A visibilidade é perigosa. Eu falo sempre que tão nocivo quanto as críticas são os elogios, né? Porque as críticas podem nos parar, mas os elogios podem nos embriagar. E quando a gente embriaga, a gente perde a sobriedade, a gente não ouve mais o Senhor, né? Então, o Judson me deu um quadro. O Judson é muito, né? O Judson é um profetão mesmo, maravilhoso. E ele deu um quadro para mim, ele, a April, e o quadro dizia o seguinte: é bem coisa de pai cuidando de filho, né? Ele mandou assim: quando você tiver, não aumente a sua cerca, aumente a sua mesa, né? Então, isso é uma verdade para nós. A gente está crescendo muito, a gente está aumentando a mesa. A gente está colocando mais pessoas na mesa, mais pessoas na mesa, mais pessoas na mesa. E aumenta a mesa, aumenta o relacionamento, chama mais gente. Sabe quando aquele barco está afundando? O Pedro afundando o barco, chamou os pescadores perto. Vem que tem muito peixe, não está dando, né? Então, eu não quero ficar pegando peixe, daqui a pouco meu barco afundar, eu quero compartilhar isso, Então, eu acredito muito nisso, e realmente o que está acontecendo é sobrenatural, a quantidade de pessoas sendo libertas da Umbanda, da feitiçaria, pessoas sendo libertas da religiosidade, de todas as esferas de religiosidade, é algo sobrenatural. A gente tem apresentado Jesus, sabe, gente? A gente não tem, como eu falei, não tem segredo. A gente tem apresentado Jesus, e Jesus é suficiente. É óbvio, mas Jesus é suficiente. E ele tem convencido, né, o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E aí os casamentos estão sendo transformados, né, aproveitando, né, deixando um ensinamento, uma lição daquilo que eu e a Vivi passamos. Nosso casamento passou por uma crise em 2002, nós separamos por 4 meses, foi um período muito difícil, tal, nós estávamos recém-casados, e nós já estávamos indo na igreja, eu já era bem convertido, né? Eu era da Igreja Católica Apostólica Romana Roxa, como diz o Juscelio, eu era bem envolvido, e eu
Jesus assim, de uma forma muito forte, e a minha esposa era evangélica, então ela não tinha se convertido ainda, né? Porque tem que nascer de novo, né? E ela houve um novo nascimento, foi maravilhoso, e a gente voltou e nosso casamento foi restaurado. E hoje o que mais acontece na Abapai é casamento restaurado. Por quê? Porque onde você tem cicatrizes, você tem autoridade, né? A sua autoridade não está no diploma, está na cicatriz. Uma vez eu trabalhei 22 anos no Exército, né? Então, eu fui militar de carreira, eu deixei a farda agora porque eu tive que entregar, porque o Senhor me pediu, eu tive que escolher, eu não tive opção, né? Eu ia ser transferido para Roraima, que é outro estado, e ou eu ficava e abraçava a missão ao papai que Deus nos deu, ou eu ficava na farda, né? E a farda, eu fui nos Estados Unidos algumas vezes, eu vi como os americanos honram a farda, honram os militares, né? Eu cheguei a passar vergonha em alguns lugares que eles thank for service e agradecendo, e eu tentava explicar que eu era do Exército Brasileiro, né? E eles falavam, não, nós temos gratidão porque lutaram conosco na Segunda Guerra também. Então, olha como eles têm memória, né, de honra nisso. E então, essa farda eu tive que deixar. Quando eu deixei, eu entendi que o Senhor estava me dando outra autoridade, em outra esfera, não mais na esfera militar, mas na esfera espiritual. E um dia eu estava foi um momento bem marcante para mim. Eu estava num evento que tinham dois militares ministrando, falando. Era um salão só com militares. E um militar era um general de 4 estrelas. Só para você entender, general de 4 estrelas é o último posto, ok? Não tem, dali não tem mais. Então, e tinha um recruta. Para você entender também, o recruta é o último posto também, lá embaixo. É o primeiro, na verdade. Então, tinha os dois. E aí subiu o general. O general, quando ele subiu para falar, ele tinha a autoridade de um general, né? E todo mundo prestou atenção. Quando subiu o recruta, todo mundo ficou em um silêncio muito maior do que quando o general subiu. Só que era um recruta de 95 anos de idade que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, esse recruta, ele era um veterano de guerra. Ele era recruta ainda, ele era soldado, mas ele era um veterano de guerra. Quando aquele recruta subiu, o que Deus falou comigo? Filho, percebe que o ambiente mudou? Eu falei, meu Deus, até o general ficou em silêncio, eu notei que o ambiente mudou. Aí Deus falou, filho, o general sabe tudo de guerra. O general entende tudo sobre guerras e batalhas e histórias da guerra. Mas para a guerra, aquele recruta, ele não entende tanto de guerra, mas ele tem marcas da guerra, ele tem marcas de fuzil no seu corpo. Então a autoridade que vem sobre mim, sobre você, é das cicatrizes. Cicatriz, ministério aberto. Cicatriz curada, ministério aberto. Cicatriz aberta, ferida aberta, ministério não está pronto. É interessante que quando José foi enfrentar os anos de fome e seca, José gerou 2 filhos. A Bíblia fala assim, ele gerou Manassés e Efraim. Olha que interessante. Ele gera Manassés e Efraim antes de começar a época da seca, da guerra. Ou seja, para a gente vencer algumas coisas ministeriais, nós temos que gerar primeiro Manassés. E Manassés significa Deus curou as minhas dores familiares. Ou seja, eu preciso estar resolvido, eu preciso estar curado. Se eu não estiver curado, se eu não cuidar da minha esposa, se eu não for um bom pai, um bom marido, eu não posso ser pastor. Eu não posso ser autorizado fora se eu sou desautorizado dentro. E depois é interessante que ele gera Efraim. Efraim fala, frutificando aonde eu fui machucado. Ou seja, aonde eu fui ferido, a cicatriz me gerou uma autoridade que me deu frutos. Então hoje é impressionante a qualidade de casamentos sendo restaurados na Papai. Eu não prego sobre casamento todo domingo, mas flui natural, né? O que a Bíblia fala? Quando os irmãos estão em união, é bom e agradável que os irmãos andem juntos. É como um óleo que sai da cabeça, passa onde? Passa na barba, a barba de Arão, e fica nas dias, ok? Então, Arão representa o sacerdócio, porque Arão, a linha sacerdotal vem de Arão. Olha que interessante, quando a igreja se reúne, o óleo sai da cabeça, que é Cristo.
mas passa na barba, que é o sacerdote da igreja. Então eu, Telmo, se eu viver em pecado, em prostituição, o óleo vai sujar na minha vida e vai tocar na igreja. Agora, se eu viver em santidade, ter uma família saudável, ser um pai equilibrado, um marido encorajador, se eu for um amigo leal, tudo isso vai tocar no óleo e vai tocar na igreja. Por isso que tem ministérios que as pessoas sofrem tanto algumas coisas, porque o óleo, a barba, a cabeça, a importância dessa sequência. Deus não ignora o princípio hierárquico, Deus ele estabelece ordem no corpo. Então, qual é a minha preocupação, Telmo? Né? Fazer a igreja crescer? Não. Qual a preocupação de um líder? Fazer a igreja crescer? Não pode. A preocupação de um líder, a preocupação do Telmo tem que ser ter uma igreja saudável, ter um casamento saudável, ter filhos saudáveis. Porque Paulo vai orientar o seu filho Timóteo, né, dizendo o seguinte: Timóteo, se você não cuida dos seus da casa, você não pode cuidar da igreja. Então, eu acredito muito nessa cicatriz. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aí, é interessante que é como se fosse uma viagem, né? Hoje, os Estados Unidos hoje está inverno. Acho que é isso, o inverno está chegando aí. Confirma? E é o fall, né? O que é o fall mesmo, gente? É outono. É outono. Outono. Ok, então, mas daqui a pouco chega o inverno, ok? Dezembro. Dezembro aqui no sul do Brasil é 40 graus, 38 graus. Só que aí eu vou fazer uma mala, né? Para ir dezembro para os Estados Unidos. A mala que eu vou fazer não é a mala da estação que eu estou aqui. A mala que eu vou fazer é da estação para onde eu vou. Então, dentro da minha mala, eu vou colocar cachecol, eu vou colocar touca, luva, jaqueta de couro. Por que eu vou fazer isso? Alguém pode dizer assim, cara, mas isso não faz sentido. Não faz sentido agora, mas para o destino para onde eu vou faz sentido. Então, a coisa que acontece na minha vida agora, que eu não entendo, mas eu a minha mala para o destino que ele tem para mim. E ele tem um destino para mim e para você. Ele tem um propósito. Aí você não entende por que algumas coisas acontecem, mas não dá para entender mesmo. E aí a gente apela para o Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Por que tudo coopera? Porque a minha mochila está sendo feita por Deus por um propósito. Então, quando em 2002 eu passei por aquela crise no casamento, Deus sabia que o meu destino era pastorear uma igreja e pessoas iam ser curadas nessa área. Então, hoje, quando um casal chega para mim, para vir e fala assim, não tem mais chance, a gente não acredita mais, a gente perdeu a esperança, o que eu faço? Eu pego meu diploma de formado na faculdade de casamento restaurado? Não. Eu mostro a minha cicatriz. Eu falo, olha, eu e minha esposa passamos por isso. E aí a pessoa, uau, vocês passamos. E vocês estão vivendo tudo isso hoje? Estamos. E se Deus fez conosco, pode fazer com você. Que lindo. Que lindo. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta, que eu tô aqui curiosíssima. Eu soube da sua história, assim, aqui na mesa com o Judson. Eu conhecia um pouco da pastora Viviane, só dos vídeos, mas não muito. Mas o Judson e a April que falaram aqui bem sobre a história de vocês, falaram até essa parte também do casamento, de como vocês foram perseguidos na cidade, que as pessoas não davam credibilidade. E aí uma curiosidade, hoje vendo tudo que Deus fez, não tem como não dizer que é um sobrenatural, sim. Né? Mas eu estou com curiosidade de antes de tudo isso acontecer. Vocês imaginariam que Deus poderia fazer algo assim ou desejavam? Como era a mente de vocês com relação a tudo que vocês estão vivendo hoje? Então, sua pergunta é interessante. Em nenhum momento, nem eu nem a Vivi, sonhamos, pedimos ou desejamos o que está acontecendo. Nós tínhamos uma oração sempre, eu e a Vivi. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus. Então, inclusive, ao ponto de dizer que eu não preciso mais pregar. Eu falei isso para Deus no momento. Eu falei, Deus, eu não preciso. Eu só preciso ser um bom marido, um bom pai, um bom cristão. E preciso, não afasta de mim o teu espírito. Eu estou satisfeito em Deus. A nossa satisfação, quando ela está em Deus, ela independe das circunstâncias. Ela é interna, né? Então, eu acho que isso também Deus nos preparou
porque eu fali uma igreja, né? Eu acho que o Judson, não sei se ele contou, Não, eu essa tinha um parte. ministério. Quando eu saí... Não, essa parte não foi dita. Não foi dito? ouvi. Não. Então, o que aconteceu? Quando só para você entender um pouquinho, eu estava dentro de um sistema religioso que eu não estava concordando mais. Por quê? Teologia da prosperidade, você só está com Deus se você é rico, então se você dá dinheiro, Deus te ama, essas coisas, tá? Sei. Então, e quando eu estava nesse sistema, e eu entendi que o evangelho do reino de Jesus não é esse, ok? É isso aí. Saí dessa igreja, e o que eu fiz? Eu virei um Che Guevara gospel. Eu virei eu virei um giceiro em nome de Deus. Eu lembro que o Judson me deu uma palavra profética, ele falou, você tem uma ira santa. Eu era irado, então eu atacava todo mundo, eu dava nomes. Hoje eu não dou nome, graças a Deus, eu estou curado nisso. Mas eu dava nomes. A igreja tal, isso é diabólico, igreja tal. Eu ataquei todo mundo. E aí eu abri um ministério na Mina 4, lá na Mina 4. Minas 4, lá é uma favela que tem aqui na cidade. Então a gente abriu uma igreja lá e nós dávamos sopão para as crianças, 300 crianças por semana. Nós fazíamos um trabalho maravilhoso. Eu e minha esposa pregávamos no presídio. A gente ia para a zona de prostituição, pregar para as prostitutas. A gente só fazia isso. Eu não queria mais saber da igreja institucionalizada. Eu não queria mais saber da placa. Eu quebrei a placa da igreja. Eu quebrei o púlpito. Porque eu não quero mais placa, eu não quero mais púlpito, eu não quero... Ninguém me chama de pastor. Se me chamar de pastor, eu corrigia. Se não me chama de pastor, meu nome é Telmo. Porque sabe quando um pêndulo solta de um lado, o pêndulo ele não vai para o meio. Quando solta o pêndulo, ele vai para o outro lado. E eu fui para o outro lado. E o outro lado é tão errado quanto aquele que eu estava. Porque eu criei o meu sistema. Eu estava criticando o sistema, mas criei o meu. Aí foi quando Deus falou comigo assim, filho, para de atacar o prédio torto e constrói um reto. Amém. Aí Deus me calou. Como que ele me calou? A igreja faliu. A igreja fechou. Os irmãos foram tudo cada um para o seu lado. E eu fui transferido pelo exército para Belo Horizonte, que é a terra do Judson lá, né? Eu fui servir lá num quartel, né, na cidade de Belo Horizonte. Então eu estava servindo lá, aproveitei, fiquei 1 ano e meio aos pés de Gamaliel, né, aos pés do Judson, e fiquei aprendendo lá com ele, e foi muito bom. Aí quando eu voltei de lá, aí sim, o que aconteceu? Deus falou, agora filho, para de atacar e constrói algo reto. Foi onde nasceu a Abapai, sem pretensão nenhuma, apenas com um propósito, cuidar do rebanho do Senhor. Eu lembro, Telmo, que quando vocês abriram no hotel, foi no hotel, né? Que vocês abriram Foi a no aba, hotel, né? isso mesmo. E aí a Rafa falava pra mim, amiga, a gente vai pra outro lugar. Daqui a pouco ela dizia, amiga, a gente vai pra outro lugar. Amiga, a gente vai pra outro lugar. Eu falei, meu Deus, que igreja é essa que não para de crescer? E eu via, assim, a gente fazia parte nós fazíamos parte de uma outra igreja e a gente via o que era dito a respeito da aba. E o quanto eram coisas boas, e o quanto de gente que estava se convertendo, o quanto de gente que também, ferida pela religião, estava migrando para lá. Eu lembro, eu não sei, mas vocês usavam uma frase a respeito disso, não tinha? Eu não me lembro do que? agora. Depende. Tem tanta coisa aí. Eu falo que eu não fui chamado para... Como é que é? Sei lá, eu não me lembro, mas tinha alguma frase em especial, assim, de pessoas, eu acho que era recebendo todos os filhos, não sei, uma coisa assim. Tem uma frase que eu sempre uso, que igreja não é um tribunal, igreja é um hospital. Eu acho que era algo desse tipo, e as pessoas iam e elas estavam sendo curadas e transformadas e restauradas. E eu só pensava, caraca, o que tá rolando aqui? Porque era claramente... dava para ver que era algo diferente da parte de Deus mesmo. Era algo que realmente... E a Rafa só dizia, a gente tá indo para um lugar maior, porque não tá mais cabendo as pessoas. E eu falava, Deus, tem algo diferente, tem algo diferente. E logo depois a gente veio para os Estados Unidos, e aí... Porque a gente tá aqui há quase 4 anos, então foi o processo, então, que daí de repente aconteceu algo
que a gente começa a olhar, e até tanto com os homens quanto com as mulheres, o que tem acontecido com as mulheres, algo extraordinário. E eu falei, Deus... Antes da pandemia, a Vivi estava reunindo 2.000 mulheres a cada 15 dias. Isso é extraordinário, gente. É uma loucura. A gente reunia 5.000 pessoas no domingo, nós estávamos indo para o terceiro culto num lugar que cabe 3.000 pessoas. A gente trocou a cada 11 meses de lugar. Não tem explicação. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo, não é natural. Não. Ao mesmo tempo que eu acredito que é simples. Porque eu plantei, Apolo regou. A gente não tem. O nosso culto é simples. São simples. Nós não temos nenhum atrativo, nós não temos campanha, nós não temos método de crescimento. Meu Deus, eu fico assim, meu Deus, não tem nada. Só que o Evangelho, essa frase, Jesus é suficiente, para mim ela é tão forte. É verdade. Então, eu apresento Jesus. E aí Jesus liberta, ele cura, ele transforma. Jesus, ele é apaixonante. Jesus, ele pega a prostituta e faz dela uma mulher de honra. Jesus pega o drogado e faz um homem de família. Jesus pega um casamento acabado. Tem casamentos aqui de 3, 4 anos de divórcio, recuperado, voltando. É loucura o que Deus está fazendo. E aí, o que eu faço? Eu só vou obedecendo. Então, a minha prioridade, tem uma lista de prioridades, né? Eu prego sempre sobre isso. Sobre o culto. Eu tenho uma mensagem no YouTube lá que eu falo sobre cuidando do jardim. Eu falo sempre sobre isso. O que é o culto para mim, né? O culto, resumindo, né? Quando Deus colocou Adão, Gênesis 2,15, no jardim, Deus falou assim: Adão, cultiva e protege. Cultiva e protege, ok? Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele fala um texto muito conhecido da gente. Ele fala assim, que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, né? Um culto agradável, santo, ao Senhor, racional. A palavra culto que Paulo usa em Romanos é da mesma origem, da mesma raiz, da palavra cultivo, quando Deus falou para Adão assim, cultiva o jardim. Então o que eu entendo? Que quando Adão pegava uma enxada, pegava um instrumento e começava a cuidar do jardim, proteger Eva, proteger os animais e cuidar daquele ambiente que Deus deu, ele estava cultuando o Deus que deu o jardim para ele. Isso é libertador, porque o que eu entendo? Que quando eu saio para jantar com a minha esposa, eu estou cuidando do jardim chamado casamento. Quando eu saio com as minhas filhas para o cinema, eu estou cuidando do jardim chamado filhos. E aí eu estou prestando um culto a Deus. Olha que maravilhoso, eu jantando num culto. Então, o que a gente fez na igreja? Nós tiramos o ativismo religioso, nós tiramos um monte de culto. Nós temos culto domingo. No meio de semana, o que eu falo? Vai jantar com a sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vai celebrar a vida, visita a tua avó, que desde que tu te converteu, tu nunca mais visitou a tua avó. Vai lá visitar o tio. Sabe, as pessoas se convertem, se enfiam na igreja fazendo coisa todo dia, e elas perdem o princípio do culto. Que o culto é cuidar e cultivar do que Deus deu. Isso é libertador, gente. Isso é libertador porque, vê só, a minha filha não casou, ela não quer o pastor, a minha filha quer o pai. O cara não quer a diaconisa, ele quer a esposa. Então a mulher acha que está agradando a Deus indo na igreja 7 dias por semana, mas ela está perdendo a família. E a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus não pode nem ministrar na igreja. Então, isso é libertador. Então, o que eu ensino à igreja, né? Então, os maridos estão voltando para as esposas, as esposas estão voltando para os maridos. Voltando não é fisicamente, é voltando de coração, né? E olha que maravilhoso, uma esposa servindo a mesa à noite para a família é um culto. Entender isso é libertador, é maravilhoso. Entende? Então, ontem eu tive essa experiência e eu fiquei pensando nisso. A gente ontem não teve culto na nossa igreja, que é aqui 6h30. E para mim, como pastora, apesar de eu não ser pastora principal da igreja, eu ajudo, é muito estranho pastor não ir para a igreja no domingo, né? Parece que está em pecado, né?
coisa estranha, parece que tá faltando alguma coisa. E é engraçado, a gente pegou nossas filhas e meu esposo e a gente foi dar uma volta no Rio, no shopping, que é a Olivia aqui, e é bem bonito. E a gente foi para lá, jantamos e fomos para lá só dar uma voltinha. E eu pensando, Deus, isso é forma de adoração, porque a gente está investindo, e foi tão lindo. E aí eu disse, eu queria comer um Danone e tal. E meu marido parou no supermercado e desce lá com a minha filha, que eu disse, eu já fui aí 3 vezes e não encontrei. E eles foram e trouxeram um montão de Danone logo. Minha filha disse que ele comprou todos. Porque como que eu fui 3 vezes e não achei? E eu fiquei dentro do carro, ouvindo um CD, até de um congresso que eu fui na Colômbia, e eu ouvindo aqui, eles voltaram, eu estava cheia de Deus no carro, eu disse, cara, eu não fui para a igreja, né? Não estava lá com meus irmãos, mas eu não deixei de sentir a presença de Deus, como se um culto de fato estivesse acontecendo aqui nesse momento. E a gente não fez nada demais, a gente só foi pai, mãe e filho. Uau, né? Isso é libertador, gente. Esse entendimento é libertador. Eu prego aqui nos presídios, nas penitenciárias há anos aqui. E de cada 10 presos aqui no Brasil, 7 é filho de crente. Por quê? E eles falam para mim, eles falam assim, pastor, eu não quero saber da igreja. Eu disse, por quê, cara? Porque a igreja foi amante do meu pai. É verdade. Meu pai nunca foi numa apresentação na escola minha. A minha mãe vivia na igreja, mas nunca fez uma janta para nós. Ela fazia janta na igreja para todo mundo. Mas não cuidava da gente. Então, essas coisas foram marcando. Então, os nossos filhos estão crescendo com o pai, com a mãe. Então, naturalmente, eles vão querer o quê? Eles vão querer cuidar da igreja depois também. Porque eles vão ver que a igreja não roubou os seus pais. Isso é libertador, isso é libertador. Ô pastor, eu tenho uma experiência com a Vivi sobre isso. Eu entrei num ativismo religioso muito pesado. Eu liderava jovens no Brasil. Eu já contei isso aqui na rádio. Vocês querem compartilhar agora, porque tem tudo a ver com o assunto. E eu não cuidava mais do meu marido da minha casa, porque eu estava cuidando das coisas do Senhor. Então, eu só parava dentro da igreja. É o teu marido e teus filhos é do diabo, né? Bem assim, olha o entendimento, né? Olha a mente. E o meu casamento estava ruindo. Não tinha como, porque eu chegava sempre cansada. E outra, eu levava todos os problemas daquilo que eu ouvia dentro do escritório para dentro de casa. Aí eu ficava olhando para cima, assim, ó, não dormia a noite inteira. Meu marido olhava para mim e dizia que foi ele. Não, é porque o fulano, ele, pelo amor de Deus, para de falar sobre isso, para de falar sobre igreja, para de falar do problema dos outros. Vai descansar, vai descansar. Até que um pouco antes de a gente vir para cá, eu fui fazer minha sobrancelha com a Vivi. Mas, na verdade, eu queria conhecer ela. Daí a Rafa falou, eu tô indo lá na casa dela fazer minha sobrancelha. Quer marcar também? Eu falei, quero. E aí a gente foi e ela fez minha sobrancelha, a gente tomou um café. Eu acho que naquele dia até tu chegou e sentou na mesa. Não tenho certeza se foi esse dia. Mas antes de eu ir embora, ela falou assim, meninas, vamos orar? Eu falei, glória a Deus. Era isso foi por isso que eu vim. Eu só fui pela oração, eu não fui pela sobrancelha, não. Mas eu tava desesperada por um direcionamento, porque sabe assim, quando tu tá dentro de um ativismo religioso e os teus pastores estão dizendo, continua porque é de Deus, continua porque é de Deus, mas o teu relacionamento tá acabando dentro de casa. Então, eu me sentia culpada de não fazer as coisas dentro da igreja, porque a minha liderança dizia que o certo era estar lá dentro fazendo o que eu estava fazendo, mas eu olhava o meu casamento acabando. Eu dizia, Deus, o que eu faço? Eu não sei nem o que fazer. Enfim, de repente a gente começou a orar e tal, e a Vivi começou a tocar no violão aquela música Em Teus Braços é o meu descanso. E aí ela pegou e falou assim, eu tô tendo uma visão aqui. Eu falei, Deus, como tu é bom. E ela disse, eu vejo uma grama verde, é um lindo lugar,
uma grama verdinha, com almofadas brancas, e o Senhor tá te levando para esse lugar, Marina. É um lugar de descanso. Ele recebeu tudo que tu fez, foi tudo muito bom, foi do agrado dele, mas ele tá com saudade de ti. Ou seja, Uau. eu tava fazendo muita coisa, eu não estava com ele, com o meu pai, e a minha casa estava abandonada completamente. E eu tinha certeza que eu estava fazendo tudo perfeitamente para o Senhor. E logo depois a gente veio para os Estados Unidos. Aí chegou aqui, eu sou ninguém, né? Aqui ninguém me conhece. E o lugar de descanso foi o meu lar. Esse foi o lugar de descanso, a minha casa. Com meu marido e os afazeres da casa, o meu trabalho, né, que traz sustento também para dentro do lar junto com meu esposo. E esse foi o meu lugar de descanso. Ou seja, ele não me ele trouxe, lógico, descanso para minha alma, né? Mas o lugar de descanso, o pasto com almofadas brancas, era a minha casa. Olha que louco. Olha que interessante, que forte, Marina. Às vezes você falou que estava fazendo a obra de Deus sem Deus já. Sem Deus. A gente corre o risco de pregar a Bíblia sem o Deus da Bíblia. E aí nós não vamos transmitir nenhuma unção, nós vamos transmitir apenas conhecimento. Porque o conhecimento frio, ele até mata. Sem a unção do Espírito, sem o Espírito Santo. Então, nós corremos o risco de pregar o Deus da Bíblia sem estar com o Deus da Bíblia. O ativismo religioso, ele é tão nocivo porque as pessoas têm aparência, como tu falou, estou fazendo a obra de Deus. Tu não estava no bar, tu não estava na noite, você estava na igreja. Não tem como dizer que é do diabo, entende? Então é bem perigoso, é bem nocivo esse ativismo religioso. E eu acredito, e aqui na igreja eu ensino os irmãos, os líderes, a cuidarem da sua casa. Eu falo sempre, isso para mim é uma verdade: o fundamento da igreja, o chão da igreja, é lógico que é Jesus, a gente sabe tudo isso, mas na prática é a família. Porque se eu tiver um momento desestruturado, eu tenho filhos desestruturados. Se eu tenho filhos desestruturados, eu tenho uma igreja desestruturada. E se eu tenho uma igreja desestruturada, eu tenho uma sociedade desestruturada. Então, como que a gente resolve o problema da sociedade dos Estados Unidos, do Brasil? Como que a gente resolve? A gente tem que voltar para a família. Eu falo que nós temos que pregar o evangelho do volte, não do ide. A gente está indo muito. A gente está indo, ide, vai, e descende, e vai. Eu sou assim, eu sou bem resolvido com isso. A minha filha foi um descende, eu amo esses movimentos, eu acho que tem despertamentos necessários, maravilhoso. Mas a igreja precisa voltar. Eu lembro daquele endemoniado gadareno, que ele foi liberto, e aí quando ele foi liberto, ele falou: Jesus, deixa eu ir contigo. Aí Jesus falou: não, volta para tua casa. Aquele cara estava com a vida em desordem, ele tinha abandonado a esposa, ele estava endemoniado, os filhos não viam mais ele há anos. Volta para tua casa, cara. Cuida do teu casa. Então, eu acredito que eu preguei aqui o evangelho do volte, não do ide, do volte. Esposas, voltem para os seus maridos. Maridos, voltem para as suas esposas. Pais, convertam o coração dos filhos para os filhos, e os filhos convertam o coração para os pais. Isso é tão sério que o final, Malaquias, termina, o último livro do Antigo Testamento termina dizendo que se isso não acontecer, ele vai ferir a terra com maldição. Qual é a maldição? A maldição é a desordem. A maldição é a desordem, é a ideologia de gênero, e tudo isso está entrando porque os casamentos e as famílias estão sem estrutura. E aí, não sei como é que é a influência aí, mas aqui Felipe Neto e companhia discipulam as crianças através da rede social. E aí, porque o pai está pregando, entendeu? O pai tá evangelizando, o pai está pregando do amor de Deus para as pessoas. Muito legal, bonito, né? Romântico. Mas ele está negligenciando a casa dele. Ele não tem problema, ele pode ir pregar, ele pode ir para a África, ele pode pregar, Deus usa, mas ele não pode perder a ordem de prioridade. E a prioridade é o Senhor. Eu tenho uma representação, eu vou mostrar aqui, não sei, vai ficar no contrário, eu acho que vai ficar no contrário, mas eu tenho uma representação que eu gosto de fazer. Não sei se eu vou conseguir ser claro aqui, deixa eu tentar fazer aqui, peraí. Ó. Isso aqui é a lista de prioridade, tá? A lista de prioridade da vida de qualquer um de nós. É uma listinha de prioridade, ok?
Vamos colocar aqui em primeiro lugar na nossa vida. O que tem que ser em primeiro lugar na nossa vida nessa lista de prioridade? Vamos lá, me ajudem. Deus. Deus. Tá, eu vou escrever aqui o que é primeira. Ó, primeiro é isso aqui, ó. Ok? Tá, calma. Deixa eu concluir. Eu tô esperando. Eu sei que já travou o Windows um pouco. Eu sei que já dá uma tela azul, o Windows dá uma travada. Vamos lá. Deixa eu botar em segundo lugar. Segundo agora. Tá. Não, eu não sei mais na quem nossa versão seria família, entendeu? Agora você já tirou. Travou real. Agora já travou o Windows, né? Tá, agora vamos lá. Em segundo lugar, estou falando eu vou usar um personagem só, um homem, ok? O pai da família. O segundo lugar dele é o trabalho dele, tá? Porque o trabalho dele foi o Senhor que deu, não foi o diabo. E o trabalho dele é um lugar de exercer o sacerdócio, a provisão dele. Pronto, então o trabalho dele aqui. Ok? Terceiro lugar vai entrar o ministério desse homem. Pastor, diácono, pregador, missionário, quarta pessoa da Trindade, querubim. Tá? Não importa. Ministério, tá aqui, ó. Ok? Em quarto lugar, você deixa livre. Esses três é importante, o quarto você organiza com mais facilidade, o quinto. Ok. A pergunta que não quer calar. Por que Deus não entrou na lista? Porque Deus é a lista. Amém. Amém. Quando eu saio para jantar com a minha esposa, eu cultivo, eu presto um culto a Deus. Quando eu trabalho com diligência, eu cultivo a Deus que me deu esse trabalho. Quando eu sou um bom zelador e cuidador do rebanho do Senhor, eu cultivo a Deus que me deu o rebanho. Logo, Deus não entra na lista, porque Ele é muito maior que uma lista. Ele não pode entrar numa ordem de prioridade, porque Ele está acima de tudo isso. Amém. Quando eu entendo isso, é libertador para mim, porque eu entendo que organizando a minha vida, e deixa eu amparar biblicamente o que eu falei, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio, e negou a fé. Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, dizendo que aquele que não cuida dos seus filhos e não tem filhos crentes não pode ser pastor. Paulo está organizando, colocando ordem. Então isso aqui é bíblico, a família dentro de uma ordem de prioridade. Por que Deus não entrou aqui? Porque Deus não vai disputar com a minha esposa, Ele me deu a esposa. É verdade. Deus não vai disputar com o ministério, Ele me deu o ministério. Como é que Deus me dá uma coisa para disputar com Ele mesmo? Deus não faz isso. Ele deu para cuidar, para me cultivar. Então, quando eu entendo essa lista de prioridades, pronto, isso me liberta. Então eu entendo que tudo que eu faço, aí faz sentido que Paulo fala aos Coríntios, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ué, comer e beber para a glória de Deus? Tudo é culto para a glória dele. Amém. 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 Ô, pastor, eu tenho uma... Tu quer falar, Marcele? Não, pode falar. Não, era eu que ia falar, mas fala. Pode falar então, porque eu vou entrar em outro assunto. É? Não, eu ia falar que a gente espiritualiza muito e esquece que a nossa vida toda ela é espiritual. A gente espiritualiza muito uma área, né? O fato de ir para a igreja, de ter um compromisso com a igreja, mas a nossa vida toda ela é espiritual. A gente está vivendo realmente uma vida espiritual em tudo que a gente faz. Isso aí é tão interessante que eu falo sempre que as nossas não adianta orar em línguas domingo, tem que guardar a língua segunda. É verdade. Né? Ou seja, a minha espiritualidade não é manifestada nos dons. A minha espiritualidade é manifestada nos frutos. Então, quando eu tenho mansidão com os meus filhos, eu manifesto a espiritualidade. Amém. A prova é que a espiritualidade bíblica, quando Jesus orientar sobre o jejum, a oração e a esmola, ele fala que o jejum tem que ser secreto, a oração tem que ser secreta, e a esmola, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando, filho, a espiritualidade é secreta.
Você não expõe espiritualidade. Quando uma pessoa expõe muita espiritualidade, pode observar, ela esconde carnalidade. É justificar Pode demais. observar. Né? Pode observar as pessoas que são muito espiritual, uau, demais. Pode observar que ela esconde carnalidade. Eita! Essa foi uma marretada. Olha só, entrando nesse assunto então, tem uma pergunta, porque como lidar com esse novo tempo de isso é religiosidade, isso é religiosidade, é tempo da graça. Como lidar com isso? Essa graça permissiva, porque são os dois extremos, tu acabou de falar sobre o pêndulo, quando cai uma corrente vai para o extremo, né? Mas ter esse equilíbrio de viver a graça de Deus distante da religiosidade, mas não ser uma graça permissiva. Como lidar com isso? Porque eu escuto eu acho que muito... a resposta... não, pode falar, desculpa. Não, porque eu escuto o tempo todo, assim, às vezes a gente lidar com pessoas e aí ouve, mas isso é religiosidade, isso é julgamento, isso é religiosidade, isso é julgamento. E, na verdade, a palavra de Deus, ela continua a mesma. Pecado continua sendo pecado. Nada mudou. A gente quer correr desse extremo da religiosidade, mas de forma alguma cair para o outro extremo. Eu queria saber, assim, ouvindo de ti, como lidar com isso. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar para os pastores, né, líderes, que eu acredito que... qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boa notícia. Que notícia é essa? Nós estávamos condenados e a cruz nos redimiu e fomos justificados por ele. A condenação que estava sobre nós. Ou seja, Deus tem poder de tirar a cocaína do meu sangue, restaurar meu casamento e fazer milagres e sobrenatural. E isso é graça, isso é bondade, é Evangelho. Então, nós não temos que pregar teologia calvinista, arminiana, não temos que apresentar Lutero, nós temos que apresentar Jesus. Dentro da sua bondade, profundidade e simplicidade. Ponto. Nosso trabalho é esse. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acredito que a única forma de encontrar um equilíbrio foi na resposta que Jesus deu aos saduceus, quando os saduceus questionaram Jesus assim, uma mulher casou com um homem, o homem morreu, e casou com o irmão dele, o outro morreu, o cantor morreu, o outro... Ou seja, 7 irmãos morreram. E ele pergunta, os saduceus perguntam, lá no céu, na ressurreição, essa mulher vai ser esposa de quem? Aí Jesus responde o seguinte, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Jesus usa 2 coisas aqui fundamentais para não errarmos nisso. Então, como que eu não erro nessa tua pergunta? Como que eu não erro na tendência de ir para uma hipergraça ou virar um legalista? Como que eu não erro? Primeiro, palavra, Bíblia exposta. Nós temos que voltar, nós temos que centralizar a Bíblia no púlpito de novo. Nós temos que trazer as Escrituras para o púlpito novamente. Nós temos que tirar os holofotes, os enfeites, as danças, os teatros. É muita coisa. Temos que voltar para a Bíblia. Às vezes a gente vai num culto, tem apresentação, aí fala fulano, fala ciclano, todo mundo canta, todo mundo fala. Agora 15 minutos para a pregação. Então nós temos que voltar para as Escrituras. A Bíblia... A Bíblia... Ela gosta de palavrão, né? Não, a Bíblia tem que voltar, é verdade, nós temos que centralizar as Escrituras. Então, primeiro ponto, porque a palavra liberta, a palavra é centralizadora, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem anda com a palavra vai andar naturalmente alinhado com os céus. Segundo, o Espírito, porque o que Jesus falou? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aqui entra o sobrenatural, né? Porque senão eu vou ficar um legalista que só lê a Bíblia, mas não acredita no sobrenatural. Então, o que Jesus estava dizendo? As Escrituras é o fundamento, mas o meu Espírito tem poder de curar o enfermo, e ressuscitar um morto, e restaurar um casamento, e tirar sobrenaturalmente a droga do coração, do sangue de alguém. Deus é poderoso. Então, eu acredito que esse equilíbrio, sabe, entre graça e obras que se manifestam. Não somos salvos pela obra, não somos salvos pela obra, mas a Bíblia fala que somos salvos pela graça, mediante a fé,
para boas obras. As obras não são fundamento da salvação, são testemunhos. É impossível você ser salvo e não se manifestar em obras. Por isso que Tiago diz, e Tiago não contradiz Paulo. Tiago diz, a verdadeira religião é guardar o coração, a língua, e ajudar o órfão, a viúva, e a fé sem obras é morta. Ele está dizendo que uma fé que não tem obra, ela é mentirosa. Então ela não levou a lugar nenhum. Então a fé, eu sempre falo que a fé não sente, a fé sabe, né? A fé não sente nada, a fé sabe. Então eu sei, como que eu sei? Pelas Escrituras. Como que eu sei que o Senhor está no nosso meio? Porque Ele falou. Se Ele não tivesse falado, eu não saberia. Então, as Escrituras fundamentam o que eu faço. Ainda que uma pessoa faça chover milagre, se ela não tiver fundamentado nas Escrituras, não é o Evangelho. E ainda que uma pessoa discorra sobre a Bíblia de capa a capa, se ela não tiver com a unção do Espírito, o Espírito fundamentando ela, vai matar. Então, o equilíbrio entre os dois vai fazer que a igreja cresça saudavelmente. Então, eu acredito, voltando, acabou caindo de novo na igreja saudável, que eu sempre falo sobre isso, mas eu acredito que a tua resposta, eu, por exemplo, né, eu tenho, sei lá, quantas pessoas na igreja, como que eu cuido das pessoas para não ouvir certos pregadores que pregam hipergraça e pregam, desvirtuam o evangelho, né? Como que eu faço? Eu ensino elas a comer, não adianta, eu não vou impedir ninguém de abrir o celular e ver o YouTube. Eu não vou impedir ninguém de ouvir um cara que não tem uma teologia. Eu tenho que ensinar a escolher comida. Então, meu papel como um pai, tá assim, um pai para um filho. Filho, isso aqui presta, isso aqui presta, isso aqui presta. Isso aqui não presta, isso aqui não presta. Então, esses dias a minha filha, 16 anos, ela saiu do quarto com o celular dela e falou, pai, olha o que esse pregador falou. E é um pregador no Brasil aqui que está pregando fora da curva aí, um cara fora da curva aí, famoso entre os homens aí. E esse cara pregou uma coisa fora. E aí a minha filha, 16 anos, chegou para mim, pai, olha esse vídeo. Aí eu olhei e olhei para ela, eu falei, filha, e aí? Ela assim, pai, isso não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. Pronto. O que eu fiz? Nada. Eu ensinei ela a comer. Então, o que os pastores fazem? Os pastores colocam cerca. Não pode visitar uma igreja. Não ouçam do pastor. Não quero que ouçam ninguém. Cara, isso é cerca. A internet acabou com a cerca. Verdade. O YouTube acabou com a cerca. Eu escolho quem eu assisto, a live de quem eu quero. Acabou. É verdade. Então, eu tenho que ensinar as pessoas. Pode falar. Eu uso isso desde criar os meus filhos até o meu trabalho na igreja. Eu digo, não se alimentem de mim, se alimentem da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não mudar a sua vida, não te alimentar, não for suficiente, não vai ser meus belos conselhos que vai te levar para lugar nenhum. A palavra de Deus faz um efeito na sua vida ou está difícil. Uau, concordo plenamente, pastor. É verdade. Amém. Glória a Deus. Ah, gente, que bênção, né? Não, maravilhoso. Se deixar, a gente fica aqui até anoitecer, ouvindo e falando e perguntando. Do tipo assim, ele preocupado, me dá um limite, tá? Eu fiquei caladinha quando ele disse isso. Eu pensei, nossa, ele não nos conhece. Eu acho que era ele, a gente que tinha que dizer a ele, nos dá um limite, tá? Mas obrigado pela honra do convite, tá? Eu sei que tá chegando o horário aí. Mas eu quero agradecer aqui o convite. Eu brinco sempre, mas para mim é uma verdade. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, né? Aquele menino que ele foi muito sábio, né? Ele pegou os 5 pães que tinha e deu na mão de quem deveria dar. Se eu pegar os 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho e tentar reproduzir ele, eu vou alimentar poucas pessoas. Mas se eu colocar na mão de Jesus, então sempre quando eu vou ministrar, fazer algo, Deus, Jesus, pega os 5 pães que eu tenho aqui, distribui aí, e aí sim, aí vai longe, aí pessoas são alimentadas, né? Então, eu falei domingo agora, né, que o meu pai passou por uma cirurgia e abriu o peito um tempo atrás e fez umas pontes e tal. E quando terminou a cirurgia foi um sucesso, a gente não agradeceu o bisturi, né?
A gente não foi lá, ó, bisturi lindo, maravilhoso, que cortou meu pai, né? Não, a gente agradeceu o médico. Né? Então, eu sempre falo que nós somos bisturis nas mãos do médico. Então, toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda majestade, toda habilidade, toda prudência, toda ação, reação, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Amém. Ô pastor, tu poderia orar por aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir depois? Por favor, vamos orar então. Amém. Pai, em nome de Jesus, sou grato por poder compartilhar da tua palavra tão poderosa. O Evangelho é como um poço, Senhor, simples e profundo. Que nós possamos entender essa simplicidade e essa profundidade ao mesmo tempo. Ó profundidade e sabedoria do conhecimento de Deus. Senhor, tem coisas que só o teu Espírito pode nos revelar. A tua palavra nos ensina que ele traz vida e as revelações que vêm através do teu Espírito vão nos dar direção. Por isso queremos estar fundamentados na tua palavra e andar com o teu Espírito para discernir tempos, discernir épocas, discernir maldades, discernir coisas que querem machucar e de alguma forma confundir. Por isso, Senhor, a todos que me ouvem, para minha casa, eu abençoo a minha casa e todos que me ouvem, com as Escrituras e o poder de Deus. Nós possamos caminhar sempre fundamentados, que haja uma saúde nos relacionamentos, uma saúde nos casamentos. Eu oro em cima da cicatriz, da mochila que o Senhor me deu, para que casamentos que me ouvem possam ser curados, transformados. Pessoas que estão talvez dizendo que acabou, eu tenho uma palavra de esperança para você. Também achei que tinha acabado, mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Então, eu te abençoo com essa palavra, que o Senhor Jesus possa se fazer presente e que as verdades do reino possam se manifestar todos os dias. Que esse programa possa ser útil para edificação, cura, transformação, restauração de muita gente ainda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito Pastor, obrigada. Gravei mais uma aqui, tá? O Evangelho é simples como um poço e profundo. Mais uma aqui para gravar. Verdade. Amém. É como um poço, simples, mas profundo. Pastor, muito obrigada por ter participado conosco, viu? Foi uma manhã gloriosa na presença do Pai. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês, continue abençoando a tua família com o favor dele, com a presença dele, e que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que ele tem no coração dele para a vida de vocês e para a tua família, viu? Amém. Obrigado pelo carinho, Mariana, as irmãs, pastora. Grande abraço nosso a toda a família, pastora Viviane também, que esteve aqui com a gente. Obrigado, tá, queridos? Ó. Tá, beijo, obrigada. Deus abençoe. Obrigada, pastor. pastor.